Vocês, menos mal. Bom, pessoal, como a Carol comentou, então o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre um tema que é bastante polêmico, né, que é a transexualidade no esporte. E lembrando que o meu objetivo aqui em nenhum momento vai ser dar minha opinião. Eu não vou gerar em nenhum momento nenhuma indicação do o que eu imagino, de qual é a minha opinião, do que eu acho. Eu vou trabalhar com números, vou trabalhar com dados, tentar mostrar para vocês um pouquinho de informação. É claro que por se tratar de um congresso acadêmico médico, a gente vai focar em ciências biológicas, vai focar um pouco em fisiologia, mas eu vou tentar abranger um pouquinho durante a minha fala, um pouco das questões sociais e culturais que também são intrínsecas a esse assunto. Quem sabe aí no fim dessa apresentação, alguém que não tem uma opinião formada talvez saia com uma opinião formada, ou alguém possa mudar de opinião. Lembrando que eu vou evitar pender para um lado ou para o outro. Vou simplesmente mostrar para vocês alguns dados, tudo bem? E se a gente começa a falar em transexualidade no esporte, eu trouxe para vocês aqui o que está escrito oficialmente, né, no que o COI traz enquanto permissão, ou como que eu vou fazer um atleta transgênero ter condições ou ser elegível para participar de uma competição regular sendo trans. Então, primeiro, aqui nesse slide, a gente fala de um atleta transgênero masculino, então, para competir junto com os homens, né, que em alguns esportes é chamada até de categoria absoluta, onde previamente as mulheres até poderiam tentar participar. Então, para um atleta poder competir entre os homens enquanto transexual, a única orientação é que ele tem que ter uma carta médica autorizando, dizendo o seu interesse, que ele se entende enquanto do sexo masculino, e para que ele ou compita, ou que ele faça uma prévia, ou que ele tenha um recorde estabelecido, ele tem que ter feito essa declaração 6 semanas previamente à competição ou ao evento. Essa é a única regra para um atleta que vem aí se tornar um homem transexual que possa competir entre os homens. Para competir com as mulheres é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais cheio de questões. E aí depois a gente discute o quanto que essas questões são válidas, né? Então, para uma pessoa, uma mulher trans, né, ser elegível para competir entre as mulheres, a gente tem que, primeira coisa, ela tem que ter essa identidade de gênero já oficializada, também com uma carta médica, né? Ela tem que também apresentar um valor de testosterona, e apenas testosterona sérica, menor do que 5 nanomol por litro cúbico, tá? Quando eu falo em 5 nanomol por litro cúbico, esse é um número que ficou aí um pouquinho dúbio, ele já mudou ao longo dos anos, a gente já teve uma troca, uma inversão aí em qual seria o ideal para a gente pregar perante a sociedade, perante os homens que estão competindo, as mulheres que estão competindo, seja qual for. E eu vou levantar um pouquinho essa discussão daqui 2 slides, só para vocês entenderem, tá bom? E a outra questão é que eu mantenha essa mesma dosagem tanto por 12 meses prévio à competição que eu vou participar, e depois que eu mantenha por todo o período da minha elegibilidade. Então, enquanto eu estiver disponível, estiver apto, estiver querendo e podendo participar, eu tenho que manter uma dosagem máxima de 5 nanomol por litro de testosterona sérica, testosterona no sangue. Tudo bem? Outras questões também de elegibilidade são que nenhum paciente ou nenhum atleta vai ser forçado a sofrer nenhum procedimento cirúrgico, então não faz parte dos pré-requisitos nenhum tipo de cirurgia, nenhuma mudança anatômica que caracterize mudança de gênero, tudo bem? Simplesmente é o que eu já falei previamente. E para quem está na dúvida, o que são 5 nanomol por decilitro, né? A gente pode levar em consideração aqui quanto que um homem e uma mulher apresentam. Lembrando que o que normalmente a gente encontra aí em alguns valores que a gente faz durante um laboratório no Brasil, a gente não usa essa medida, tá bom? A gente usa outras medidas de testosterona, que são na base de 300, 400, por isso que vocês estão vendo um número um pouco diferente. Oficialmente, a gente usa essa medida. Onde os homens, eles têm de 8 a 31, mais ou menos, né, tido como normal. Lembrando que algumas referências aceitam até 4,5 a 31. Ou seja, se eu comparar com um homem normal, entre aspas, né, um homem cisgênero a princípio, ele vai ter uma dosagem
5, ou seja, se ele tiver 5, se ele tiver uma dosagem baixa, olha aqui, 4,5, que é ainda considerado normal em alguns casos, ele entra no dose que a gente considerou necessária para ele poder competir dentre as mulheres, caso seja um caso de uma mulher transgênero. Tudo bem? E se eu vou levar em consideração os valores referentes às mulheres, a gente tem que a variabilidade comumente é entre 0,3 a 2,4, em algumas referências, podendo ser levantadas entre 0,4 e 3,5. Ou seja, mesmo a gente tendo aí um pré-requisito de que eu preciso manter 5 como dosagem para ser considerado do sexo feminino, no caso de um atleta trans, a gente ainda tem um pouquinho de flexibilidade, ainda está um pouco acima do que regularmente a gente encontra nas mulheres cisgênero. Tudo bem? Lembrando que eu vou falar muito do esporte feminino, pela minha familiaridade com o esporte, porque realmente eu trabalhei bastante tempo com isso, e dois, porque, como a gente já viu, a gente não tem aí tantos pré-requisitos, tantas questões a serem debatidas no esporte masculino, onde a gente traz aí um homem trans, e também a gente não tem ainda história de homens trans tentando adentrar o esporte masculino, tudo bem? Mesmo com toda essa conversa, todas essas aceitações por parte do comitê. Então, falando um pouquinho de história do esporte feminino. Eu começo citando a Grécia Antiga, onde a gente tinha o esporte, né, visto como algo muito em alta, algo muito importante. Via-se o atleta, o competidor, como alguém diferente, como alguém acima do grupo, como realmente o ator, né, aquele nosso grande ídolo, né, na Grécia Antiga. E as competições eram extremamente bem vistas. Porém, as mulheres eram proibidas de participar. Até aí, acho que não muita novidade pelo que a gente já ouviu de outros momentos. Mas elas também eram proibidas até de assistir às competições. Em 1990, a gente teve o primeiro episódio, a primeira história de mulheres podendo competir em Jogos Olímpicos, né? Em 1896 a gente teve aí uma tentativa que foi frustrada, mas em 1900 a gente realmente teve as primeiras mulheres competindo. Em 1932 tivemos Maria Lenk, que alguns talvez saibam quem é uma nadadora brasileira, foi a primeira atleta sul-americana a participar, né, de Jogos Olímpicos, e ela não só isso, ela também estabeleceu recordes mundiais, né, trazendo aí esses títulos para o Flamengo na época. Passando uns anos para frente, a gente recebe a primeira notícia de mulheres praticando futebol no Brasil, no caso, o futebol feminino. E aí parecia que as coisas estavam indo cada vez melhores. A gente estava percebendo aí uma evolução no esporte feminino e uma aceitação aí por parte do público ou por parte dos dirigentes de que teríamos mulheres praticando futebol. Mas é claro que a alegria durou pouco. Em 1941, a gente teve a proibição do futebol feminino no Brasil. E assim perdurou por bastante tempo, de 1941 até 1979, onde só em 79 foi liberada a prática do futebol feminino. Lembrem, liberada não significa incentivada, estimulada ou financiada. Simplesmente não era mais mal visto, ou até em alguns períodos foi considerado até algo similar a um crime. Né? Em 1983, foi regulamentada a prática, então realmente tinham regras, tinham organizações, tinham equipes. Já muito mais recente, 2017, a FIFA obriga, né, impõe enquanto regra que para um clube participar, por exemplo, da Copa Libertadores da América, isso também serviu em outros continentes, então da Champions, da UEFA Euro, para um clube ser elegível a participar dessas competições, precisava apresentar uma equipe feminina vinculada ao mesmo. Né? Então aí começou uma compra de clubes femininos, uma série de acordos. Põe o meu nome, sei lá, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, sei lá, põe o meu brasão na sua equipe, a gente vai ajudar, vai dar camisa tal, porque eu preciso de um clube feminino, beleza? Beleza. Isso começou a acontecer no Brasil. Vários desses clubes caíram esse clube feminino em menos de um ano, né? O investimento foi muito mal feito, e todo ano eles tinham que renovar contratos, iniciar novamente. Parece que hoje em dia a gente voltou a ter aí um pouco mais de empenho, e tem aí as equipes que se destacam ainda porque sempre levavam o esporte feminino a sério. Em 2018, inicia-se uma campanha para aumentar o público nas partidas de futebol, e não só para aumentar o público, mas também o respeito às atletas. Né? Vocês veem que eu falo muito do futebol, porque eu acho que a história representa muito bem o esporte feminino em geral. E o futebol no Brasil acaba tendo um papel importante. Né?
Já em 2019, a gente tem um público no Campeonato Brasileiro feminino, que já teve o boom, todo mundo já sabia como era, a galera foi assistir, a galera gostou, viu que era um futebol de qualidade, às vezes até mais bonito que o masculino, porque tem menos embate físico, muito mais técnica, passe, velocidade, mas o público, em uma competição inteira, conseguiu ser em número absoluto menor do que em um clássico de jogos ida e volta pelo Torneio Nacional Brasileiro Masculino. Então, se a gente pegar, na verdade, dois jogos, né, ida e volta, dois jogos de clássico, Corinthians-Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro, que seja, uma ida e volta teve mais público que o Campeonato Brasileiro inteiro feminino do ano. Bom, se isso não fosse suficiente para a gente ver que a visibilidade é outra, a gente sabe que o salário das atletas mulheres varia entre 15 e 5 mil vezes menos que os atletas homens, né? É claro que é equivalente à sua representação, então a maior atleta do esporte feminino equivalente ao maior atleta do esporte masculino ainda tem uma diferença muito grande, muito importante. Lembrando também, investimento no esporte feminino pode ser até 2 vezes menor em relação ao equivalente masculino. A gente sabe que em vários clubes, inclusive aqui no Brasil, isso é até maior, mas a gente não tem dados oficiais para eu jogar aqui. Como eu falei, estou trabalhando só com números e dados. E atletas, por exemplo, da seleção australiana de feminino de futebol, a partir do ano passado, elas conseguiram uma coisa muito incrível, que é elas receberão o mesmo que os homens. Tudo bem que é só na seleção, eu não estou falando dos clubes, é claro que no clube de origem, provavelmente elas vão manter aí um salário bem diminuto em relação ao masculino por hora, mas já é uma conquista, já é uma vitória. A gente vê que na seleção nacional estão valorizando-se tanto a atleta mulher quanto o atleta homem. E aqui alguns exemplos também, dados oficiais, onde o salário médio, claro que eu tenho aí pessoas destoando para mais e também para menos, o salário médio de um atleta de vôlei por hora é de mais ou menos R$ 40 a hora. Né? Claro que eu tenho os grandes fenômenos que recebem bem mais que isso, e eu tenho algumas pessoas ainda iniciando que recebem menos. Já na Europa, é de US$ 25 a hora. Claro que, dadas as devidas comparações, recebe muito mais do que no Brasil, mas se a gente comparar com o feminino, olha como é engraçado. No Brasil, a mulher, atleta de vôlei também, que é tido como um esporte, claro, deixando o preconceito de lado, mas fala assim, esporte de mulher, e não é bem assim, a gente sabe que isso não existe, R$ 16,45 por hora. Olha a diferença em relação ao homem, de uma mesma categoria, de uma mesma expressão. Já na Europa, isso também se mantém. Né? Não chega a ser metade, mas se eu considerar que é uma média, muito provavelmente recebe menos da metade do que um homem atleta da mesma categoria. E aí que entra a pergunta, quem é a mulher trans? Né? Então, são também definições. Uma mulher trans é uma pessoa a qual foi atribuído o gênero masculino ao nascer ou durante a seu amadurecimento, porém que possui uma identidade feminina enquanto gênero. Né? A gente usa aspas porque também é um termo um pouco discutível. E as mulheres trans, elas podem enfrentar uma disforia de gênero, que significa que elas não se entendem enquanto homem ao longo da vida, elas percebem, elas aceitam-se mais enquanto mulher, e aí optam por fazer a transição do gênero. Né? E aí entra a pergunta, por que a mulher trans quer ou deveria competir na categoria feminina? Primeira coisa, mulher é mulher, independente de ser uma mulher cis e de ser uma mulher trans. Quem tem que entender como se sente é o próprio, é a pessoa. No caso, se eu estou falando de mulher cisgênero, transgênero, não me interessa. Tudo quem está em questão é como ela se sente e não meu julgamento, seu julgamento, do colega, do vizinho, do pai, da mãe, não interessa. Tá? Outra questão, do porquê que elas deveriam competir no esporte feminino. Existe um preconceito nas mudanças de corpo, né? Às vezes a mulher trans, ela já tem mama, ela já usa roupas diferentes, ela já não se sente à vontade em ter, por exemplo, pilificação, pelos nas pernas. Então, quando ela entra no vestiário, às vezes tem um preconceito tanto dos colegas, às vezes quando ela entra na quadra, ela tem um preconceito por conta do público, ela ouve um monte de bobagem. Então, talvez seja um ambiente onde ela se sente mal, ela não se sente à vontade. Né? E como a gente fala, isso serve para qualquer tipo de mulher, mas a mulher tem que estar onde ela quer, o homem tem que estar onde ele quer. Cada um pode chegar onde quiser. E quando a gente fala em transexual, a gente pensa da mesma forma. Bom?
E aí a gente começa a trazer algumas diferenças entre a mulher cis e a mulher transgênero, né? E aí a gente começa a tentar entender o porquê que isso dá um bafafá tão grande. Se, poxa, ela tem que estar onde ela quer, ela pode estar onde ela quer, ela tem direito, já tem toda uma organização perante o Comitê Olímpico para isso. Porém, a gente sabe que tem uma bagagem genética e hormonal bem diferente, principalmente falando em estrógeno e testosterona. Vou falar de cada um desses itens na sequência. Outra questão, constituição de fibras musculares. A gente sabe que a constituição física do homem e da mulher, então se eu estou falando em mulher transgênero, eu estou usando que previamente ela tem uma bagagem genética masculina, supostamente, também a gente vai ver diferença. Na constituição óssea, na estatura-alvo, então também não é novidade que se eu pensar em sexos de origem, na mulher transgênero, que ela originalmente tinha bagagem genética masculina, ela tem uma estatura-alvo maior do que as mulheres cisgênero. E também a resistência periférica a estímulos álgicos. A gente sabe que os homens eles têm uma maior resistência periférica à dor, né, estímulo de dor, enquanto as mulheres têm uma maior resistência no tronco, né, então em abdômen principalmente, não em periferia. Tudo bem? Falando de um por um, vamos falar primeiro da testosterona. Então a gente sabe que a testosterona ela é responsável por uma maior aquisição de massa magra, também a manutenção dela está um pouco relacionada, mas é muito mais relacionada a você adquirir a massa magra, evoluir realmente ao treinamento de força propriamente dito. Né? A gente sabe que a testosterona ela auxilia na metabolização do tecido gorduroso, então a gente sabe que quanto maior a testosterona, muito provavelmente eu metabolizo mais a gordura, eu vou ter uma diminuição no meu adipócito, né, tanto em volume quanto talvez em quantidade, lembrando que o aumento em quantidade ele se dá nas primeiras épocas da vida, ainda na infância e adolescência. Né? A gente sabe que muito potencialmente a pessoa adquire número, né, de adipócitos durante essa fase, depois a gente só incha eles, inflama eles, aumenta eles de tamanho. Né? Terceira questão relacionada à testosterona seria a questão de estímulo de remodelação óssea. A gente sabe que a testosterona, tanto pelo aumento de músculo, também por conta de acelerar o metabolismo, ela favorece o depósito de cálcio e a remodelação, que torna o osso do homem também maior, também mais forte, também mais bem estruturado para algumas cargas e alguns traumas. E maior força e resistência do músculo como um todo, né, sabendo principalmente na questão das fibras musculares, do tipo de fibra, vou falar especificamente das fibras daqui a pouquinho, e também um aumento de estímulo neurosensorial. Então a testosterona também tem algumas ações relacionadas à minha resposta muscular, à minha resposta do próprio estímulo neuronal, né? A gente sabe que ela pode fazer uma predileção por estímulo por resposta muscular periférica. Tudo bem? Continuando dos hormônios, a gente leva em consideração o estrogênio, né? O estrógeno, na verdade, ele tem essa característica de fechamento precoce de fios de crescimento, ou seja, um dos motivos pelos quais as mulheres têm uma estatura-alvo menor é porque a gente sabe que no momento que ela tem aí a menarca, a primeira menstruação, ela tem uma liberação de estrógeno, e quando ela faz essa liberação de estrógeno, ela começa a estimular o fechamento da fise de crescimento, que é o que nos dá essa possibilidade de aumentar os nossos ossos longos, então de crescer propriamente dito. Né? Então, se eu tenho a minha menarca, tenho estrogênio circulante, eu vou começar a fechar mais rápido e diminui aí a minha estatura-alvo. Outra questão é o aumento da flexibilidade e fragilidade ligamentar. Nossa, que bom, aumento de flexibilidade, o atleta vai ter uma flexibilidade melhor. Que bom. Não exatamente. Quando eu falo em fragilidade ligamentar, e eu ter aí as minhas fibras colágenas terem uma maior flexibilidade, isso também favorece, por exemplo, que eu tenha uma instabilidade na articulação. Isso favorece que eu dependa talvez mais da minha musculatura para manter aquela articulação concisa, aquela articulação bem organizada, bem firme, bem estruturada. Então a gente sabe que a gente tem mais lesões, né, em atletas mulheres do que em homens também por conta desse estrogênio agindo nas nossas articulações. Outra questão é o acúmulo de gordura genoide, né, que é o famoso culote, a famosa gordurinha lateral aí no quadril, que também ela advém aí desse estímulo hormonal feminino. E a diminuição da metabolização dos adipócitos, que eu já citei previamente. A gente sabe que a testosterona acelera, né, a minha queima de gordura, enquanto o meu estrogênio ele tenta acumular, ele tem uma tendência ao acúmulo
não só na região, né, de culote, genoide, mas também em outros tecidos, mama, todas as outras locais que a gente pode aí imaginar que as mulheres reclamam tanto de ter dificuldade para perder. Outra questão relevante, se eu falo em hormônios femininos, são os ciclos menstruais. Então, além de eu ter toda a variabilidade de humor, toda a variabilidade de capacidade de estímulo durante alguns períodos pelo humor mesmo, pela variabilidade dele, a gente tem que lembrar que a menstruação ela pode correr com períodos até de anemia, onde eu tenho uma perda importante, talvez, de série vermelha, eu tenho uma diminuição de volume. Tem atletas que sofrem realmente de anemias muito severas no período menstrual. Né? Não é à toa que tem atleta que prefere competir antes de menstruar, que se sente melhor. Tem atleta que prefere competir menstruada, porque ela acha que ela está mais firme, ela se sente, tem algum vigor. Não é a maioria, mas existe. Né? Tem atleta que fala que logo depois de menstruar é o melhor período para ela competir. Claro que depende da pessoa, de qual é a modalidade, é bem individual isso. Falando em tecido muscular, né, acho que a primeira regra que é pregada aí no ensino médico e que a gente tem que quebrar é que existem 3 tipos de fibra, 1, 2A e 2B. São 7. Então já começa um pouquinho a lenda aí, né? E lembrar também que o homem, né, no caso, o sexo masculino, ele tem um maior número de fibras, as fibras elas têm maior massa, então eu tenho realmente mais massa muscular, e o volume delas também é diferente. Também pelo tipo da fibra, pela proporção, onde o homem ele tem maior proporção de fibras glicolíticas, são aquelas fibras que elas têm um potencial de ação mais forte, né, mais rápido, são fibras de torque, de potência. Enquanto a mulher, na verdade, tem mais fibras de resistência. Então elas demoram mais para contrair, contrai com menos força, mas elas conseguem fazer uma manutenção de contração mais longa. Então, supostamente, uma mulher é mais adaptada para um treino de resistência, ou seja, mais tempo treinando, do que o homem, que é muito mais adaptado para um treino de força. Mas o homem também tem fibras de resistência. Né? E até talvez em mesma quantidade absoluta do que a mulher, ou em mesma massa absoluta, mas talvez em menor proporção. E lembrar também que, até pelo que eu já falei no slide da testosterona, a gente tem outras questões, mas o homem, no geral, tem uma excitabilidade mais rápida do músculo. A gente sabe que a musculatura ela se excita de forma mais rápida, a gente tem uma resposta mais ágil, né, na musculatura do homem em relação à mulher. Outra questão, algumas diferenças estruturais entre homens e mulheres cisgênero. Então, 25% de diferença na massa óssea. Então, se eu pegar um homem e uma mulher de mesma estatura, mesma idade, mesma massa, e eu comparar a massa óssea dos dois, a mulher tem 25% menos massa óssea, o que pode tornar um osso mais frágil. Tem toda essa questão que a gente tem que pensar também em capacidade de resistência, de absorver impactos da ossadura de um homem e de uma mulher. Outra questão é o centro de gravidade mais baixo, então a mulher tem os membros inferiores um pouco menores proporcionalmente e também acaba tendo mais massa abdominal, por conta também de órgãos, tudo isso. Isso traz o centro de gravidade mais para baixo. Outra questão, o aumento da largura do quadril. Então, lembrando o valgo de joelhos, eu vou mostrar para vocês também logo mais para frente. Menor comprimento dos membros inferiores em proporção, que eu também já citei. Aumento de flexibilidade articular, afinal, a gente falou já da questão do estrógeno, como que ela age nas articulações. E o menor estatura-alvo, né? Então, estatura também reduzida. E eu lembro aqui, quando eu falo de centro de gravidade, que quem assistiu ontem a palestra do professor Jean, ele falou sobre a questão do centro de gravidade baixo em atletas de ginástica. Então, também é um dos motivos que as mulheres brilham muito mais do que os homens, talvez na ginástica artística, nas ginásticas em geral, por conta desse centro de gravidade. Então, a gente trabalha também com especificidade. Cada atleta, cada esporte demanda um tipo de público. E a partir dos anos 80, a gente percebeu muito isso, onde o estereótipo, né, onde o fenótipo do atleta, ele vai se adaptando, a gente vai trazendo esse atleta para a sua modalidade. Então, normalmente eu penso num atleta do basquete, ele é alto, longilíneo, hoje em dia também forte, porque demanda trauma, né, demanda contato. Penso no ginasta, um atleta mais baixo, com força também, mas com centro de gravidade baixo. Eu penso no velocista de longa distância, ele é magro, ele é um cara que tem aí um pouco mais de fibras de resistência. Isso também a gente consegue potencializar as características físicas de acordo com o gênero. A gente sabe que os homens têm mais uma tendência, as mulheres têm outra. Então, talvez as modalidades ainda tenham um pouquinho esse preconceito por conta dessa especificidade de fenótipo.
Aqui, um exemplo realmente visual das algumas alterações físicas, algumas variações entre o homem e a mulher cis, onde eu tenho quadril mais estreito no homem, quadril mais largo na mulher. Eu tenho os membros inferiores mais longos no homem, sendo mais ou menos 56% da estatura, na mulher mais ou menos 50%. Também o tórax, onde o homem tem um tórax maior, com uma capacidade respiratória maior, ombros mais largos, e mulheres têm um tórax mais estreito, ombros mais estreitos, um espaço muito maior aqui para as vísceras abdominais, afinal, elas ocupam um pouco mais de espaço, principalmente pela possibilidade da gestação. Em algum momento vai ter que aumentar esse espaço abdominal, diminuir um pouquinho do volume torácico, e a gente tem todas essas variações. Você vê que aqui a gente tem em foco o joelho. Por quê? Porque o joelho da mulher ela já tem uma tendência, principalmente pelo quadril mais largo, né? E por toda essa postura articular. Por que quadril mais largo? Também pela questão de poder prover uma vida saindo por aqui. A gente tem que lembrar que o joelho do homem, normalmente, ele tende a ser um joelho normal. Tem homem com joelho valgo? Claro, com genovaro? Tem também. Mas, no geral, na grande maioria, a gente tem esse formato aqui. Enquanto a gente fala de mulher, a gente normalmente tem o joelho valgo, né? Além desses valgos dinâmicos que a gente fala, né? Dessa movimentação aí, dessa variação estrutural ao longo da marcha, ao longo do salto, a gente tem que lembrar que, por exemplo, vou falar em salto, salto vertical, vou pular para cima, né? Como que eu vou fazer? Eu preciso de energia, eu preciso de contrair musculatura, onde a minha força, o meu vetor de força maior seja para cima. Vamos pensar nesse joelho aqui. O joelho que a gente falou que normalmente é pertencente ao homem. Eu vou flexionar, vou fazer, na verdade, uma flexão aqui dorsal de tornozelo, uma flexão de joelho, uma flexão de quadril, e vou tentar fazer a extensão de todos. Claro que no tornozelo chama flexão plantar e não extensão. A gente vai fazer essa extensão de todas essas articulações, a fim de projetar uma força com o vetor primordialmente para cima. Perfeito, é isso que vai acontecer. Eu pulei. Agora vamos pensar na mulher, nesse joelho valgo. Se eu tenho toda essa flexão que eu falei, na hora que eu vou explodir verticalmente, lembra, antes de eu fazer todo esse vetor força vir para cima, eu ainda vou ter um vetor força para as laterais, porque eu tenho que corrigir o valgo, ou então eu vou ter potencialmente muito menos espaço para fazer essa explosão e fazer esse salto vertical do que um homem. Um, por conta do próprio comprimento de membro, e dois, porque se eu tenho que corrigir o valgo ao longo do salto, eu já estou gastando energia, já estou perdendo o vetor força em outra direção. Não estou usando toda a minha potência para cima. Então, potencialmente, as mulheres saltam menos do que os homens. Outra questão, pensando em lesões. A lesão clássica que a gente gosta de falar é do LCA. E se a gente fala em tipo clássico, em cinemática clássica da lesão, o que é cinemática? É o mecanismo, o movimento que eu faço para fazer uma lesão. A gente tem que lembrar que a mais tradicional é essa aqui, onde eu tenho a rotação, né, do meu fêmur em direção à lateral e a minha tibia e fíbula em direção medial. Então eu giro o meu joelho direito, ele vai fazer isso aqui, girar nesse sentido. E aí eu acabo puxando, estirando o LCA, que vem do condilo femoral lateral em direção à minha porção mais média aí da minha tíbia, e aí eu rompo ele. Nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Primeira coisa, para a gente fazer realmente essa lesão, a gente tem a predileção do gesto, onde o joelho esticado, normalmente em extensão, né, a gente não tem essa mobilidade. Então, se vocês quiserem agora ir na cadeira, estica o joelho e tenta mexer ele para um lado e para o outro. Ele não mexe. Né? Ele tem aí no máximo uns 5 graus de mobilidade articular para rotação. Agora, dobrem ele. Façam que o seu joelho dobre 90 graus. E com ele dobrado, tenta virar o pé para um lado e para o outro. Ele normalmente vai virar 5 graus para medial e 15, 20 graus para lateral. Então a gente sabe que o joelho em flexão, eu tenho realmente essa maior amplitude, e aí eu tenho capacidade de romper isso. Por que a mulher tem uma anatomia que predispõe isso? Primeiro, a gente já tem um valgo que favorece essa distensão do LCA, já favorece a gente tracionar ele numa direção não ideal. Segundo, a clássica fragilidade articular ou a hiperflexibilidade ligamentar aí que a gente já citou relacionada ao estrógeno. Então a gente sabe também que os ligamentos eles são mais frouxos. Ah, então o LCA também é mais frouxo, então ele também consegue andar e voltar. Até consegue, mas lembra que eu não estou falando em frouxidão na questão de resistência, estou falando na frouxidão na questão de amplitude. Ele vai romper, ele vai ter uma maior amplitude para esticar e aí ele não vai tolerar e rompe.
E se a gente pensar em números, a gente normalmente fala em lesão por esporte relacionada a tempo de prática. No caso, 1.000 horas. Então, atletas homens, normalmente a gente vê 0,507 lesões de LCA a cada 1.000 horas de prática. Poxa, nem é tanto, né? Só quem rompeu para me xingar nesse momento. Em mulheres, a gente vê que nas mesmas 1.000, desculpa aqui, que isso aqui é 1.000, tá? Tem um zero a mais, acabei de ver. Em atletas mulheres, a gente percebe que é bem maior, né? É quase o dobro. Se a gente parar para pensar, 0,871. Então, se eu penso numa lesão que pode acontecer em ambos os sexos, e a gente tem quase o dobro em mulher, a gente tem que ficar um pouco mais esperto, né? Recovery. Vamos lá. A mulher tem vantagem. Verdade. A gente sabe que as mulheres têm uma maior resistência à fadiga muscular, né? Porém, esses estudos todos que demonstram têm uma mesma característica. Eles levam em consideração contrações isométricas. Então, quando a gente fez estudos para realmente ver o tempo de recuperação, eram contrações isométricas, onde o paciente não está fazendo força, ele está recebendo uma carga e tem que manter a extensão, por exemplo. Essa é uma das formas. Então, quando eu falo em isometria, eu não mudo eixo, eu não mudo o ângulo, eu só mantenho. Tá? E o esporte não é bem assim, né? A gente corre, a gente se mexe, dobra o joelho, estica o joelho, mexe o ombro, mexe o braço, o cotovelo. Quando a gente leva em consideração essa questão mais dinâmica, a gente vê que os homens ele apresentam uma recuperação mais rápida e menor duração da perda de força máxima pós-fadiga. Então, em movimentos dinâmicos, o homem cansa, ele perde força, a mulher também. Só que ele consegue recuperar pelo menos a força e a capacidade de agir mais rápido. Então a gente também tem uma melhor regeneração das fibras, a gente também consegue aí fazer o washout mais rápido no homem do que na mulher. E lembre, eu não estou falando isso para dizer que o homem é melhor para esporte, não é. A gente tem, como eu disse, esportes específicos, cada característica, cada questão. Porém, no grande grosso, né, no geral, a gente lembra que um indivíduo que advém aí de um sexo masculino, normalmente ele vai ter algumas vantagens. Não são poucas, né, são bastante. E se pensar em resultados atuais, vamos lá. Recordes quebrados por atletas trans em mais de 80% de todas as modalidades individuais, ou seja, das modalidades que já receberam atletas mulheres transexuais, 80% dessas modalidades tiveram quebra de recorde, e algumas a quebra não acontecia há mais de 10 anos, né? Então a gente vê que existe aí uma promessa muito importante de que essas atletas trans sejam atletas muito fortes em potencial. Segunda questão que eu coloco é em sua primeira luta profissional, uma lutadora de MMA transexual, ela fraturou o crânio da adversária no primeiro round, que ficou desacordada após uma concussão, que vocês já sabem o que é, porque o Dr. Ricardo explicou, e ela sangrou até o atendimento e estava inconsciente, não preciso falar que perdeu a consciência, mas ela precisou aí de atendimentos um pouco mais importantes, foi levada ao hospital por conta disso. E para quem não conhece, Ronda Rousey é uma mulher que é uma lutadora de MMA. Ela era tida como um grande monstro aí, porque ela não tinha páreo para ela por muitos anos ficou invicta. Ela é muito forte, uma lutadora muito precisa, muito técnica, e ela fez algumas declarações. Usei alguma delas aqui nessa frase e vou citar de novo num próximo slide. Ela fala que não tem medo de perder o título, não é isso, porque ela já perdeu eventualmente, mas ela tem medo de perder os membros e o pescoço. Então ela disse que a disparidade de força nos momentos que ela faz sparring com atletas trans ou até com homens que seja, é uma disparidade muito grande. Ela diz que realmente é desleal, segundo palavras dela. E ela também propõe um pouquinho sobre a questão da conversão, sobre a questão do tempo, e eu vou falar um pouco de ciência e vou trazer o que ela disse junto no momento. Então, quando é hora da transição? Primeira coisa, é o indivíduo quem decide. Então, uma coisa que apesar de ficar um pouco mal vista é, eu quero fazer a transição, independente da minha idade. Vai falar com um psicólogo. Perfeito, isso tem que acontecer. Não porque seja um mal, não porque, como antigamente era visto, como uma doença, mas porque demanda uma série de fatores, demanda uma consciência muito grande, demanda também estar preparado para o que provavelmente vai enfrentar ao longo desse processo. E sempre lembrar que está atrelado à puberdade. E todos esses fatores que a gente discutiu até agora, a diferença entre homem e mulher, ela provavelmente vai ter um menor impacto caso essa transição seja feita antes da puberdade.
Lembrando que os homens têm uma puberdade aí normalmente entre 13, 16 anos, 14, 16 anos, e as mulheres normalmente entre 10 e 11 anos. Então, então um homem de 13 anos por aí, 14, se ele não teve a puberdade, ele pode fazer essa transição, certo? Certo, não é mentira, mas vamos pensar em diferença. Ele já tem 3 ou 4 anos a mais, por exemplo, de estirão de crescimento em relação à atleta da mesma idade dele. Ela já teve a puberdade, ela fechou a fise. Então, provavelmente, ela já tem mais tempo de estímulo ao estrogênio do que ele. Né? A mulher teve aí alguns anos antes. Então a gente tem que fazer a transição antes dos 10 anos de idade, certo? Entre aspas, também está certo. Acho que não existe ainda um certo e errado. Que nem eu falei, a gente tem que lembrar de ciência. Para que eu iguale as questões aí da evolução ou realmente do amadurecimento sexual, para a gente ter uma equalidade, seria mais ou menos os 9 anos de idade. Se a criança tem ou não condição de optar por isso, são outros 500, né? Porque afinal é uma criança. Talvez ela nem encare muito bem o que é sexualidade. E lembrando, quando a gente fala em atletas trans, a gente não está falando só em sexualidade. A gente está falando uma pessoa enquanto ela se entende enquanto ser, né? Não obrigatoriamente com quem ela quer se relacionar. Então, sim, existem crianças que com 8, 9 anos, elas têm o total conhecimento de que elas se enxergam com outro gênero, não com o gênero que lhe foi atribuído previamente. Mas também é uma discussão que vai um pouco além do que a gente consegue fazer agora. E para a gente decidir o que é justo e o que não é, para vocês, na verdade, formarem a sua opinião, eu trago mais uma questão que é muito importante a gente lembrar. Primeiro, o que é o esporte? Ele é lazer? Legal. Eu gosto do esporte, eu gosto de praticar porque me diverte. Que bom. Ou, não, eu gosto de ver o esporte porque também me diverte. Aí já entra numa outra questão. Tem alguém ganhando com isso. Então é emprego. Então, para alguém, isso aí é uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de investimento. Né? E essa questão também que coloco embaixo, competição a qualquer custo. Isso é claro que é muito feio da gente falar, mas a gente vê exemplos e existem. Não cabe dizer quem, aonde, nem a modalidade, mas existem atletas que se sentem à vontade com um gênero talvez ambíguo e falam, poxa, no esporte masculino eu sou apenas mais um, mas no feminino eu vou brilhar. E eles encaram isso como uma forma de se enaltecer e fazem a transição. Às vezes ele nem se entende enquanto mulher, mas é isso que ele pensa. Se o esporte gera visibilidade, gera retorno financeiro, e ele vê que talvez possa ser melhor, existem casos que estão, inclusive, sendo investigados por conta dessa via de raciocínio. Isso é muito feio. A gente pensar nisso, nessa acessibilidade, é muito errado. Mas, infelizmente, o ser humano é assim. E aí eu proponho uma outra discussão, que é o que é igualdade de armas, né? A gente fez uma vez uma discussão sobre isso no Fórum de Direito Esportivo de Minas. Eu fui convidado aí para falar um pouquinho dessa questão mais biológica, mais técnica, e debatendo, entre aspas, comigo, tinham 11 pessoas que eram divididas entre transexuais e cientistas sociais. Então, no geral, como eu faço hoje, não estou dando a minha opinião, nem quero. Estou fazendo aqui o advogado do diabo, estou trazendo informações pelo lado científico, pelo lado fisiológico. Igualdade de armas é um conceito que se usa muito no direito, pelo que eu entendo, e significa o quê? Que nenhuma das equipes ou competidores poderá ter uma posição de vantagem ou desvantagem excessiva em relação à outra para a prática de uma atividade esportiva. Então, por exemplo, não é justo eu, Fernando, de 31 anos, com 1,96 m, 120 quilos, fazer cabo de guerra com uma aluna de 60 quilos, 1,50 m. É desleal. Mas é esporte, não interessa. Existe uma regulamentação para que a gente torne isso possível. Então, eu vou falar, por exemplo, no judô, que seja, a gente tem a divisão por peso, por categorias de peso. Né? Então a gente tenta tornar uma igualdade de armas acessível aí para todas as partes. Outra frase que eu gosto é garantir condição de que todos os competidores ou equipes de uma mesma modalidade tenham chances similares de alcançar um resultado igual, variando apenas enquanto ela treina, enquanto ela se empenha em condições psicossomáticas. Então tem um cara que hoje não está bem, que amanhã está bem, isso infelizmente eu não consigo mudar. E capacidades físicas apenas durante o período de competição.
Então, na verdade, se eu estou bem, se eu estou mais ou menos cansado. Isso, infelizmente, eu não consigo igualar. Vai ser o momento que vai decidir. E como que eu vou prover essa igualdade de armas? Né? E aí a gente começa a pensar nas possibilidades. Poxa, vamos mudar. Vamos então, por exemplo, banir as atletas trans. Isso é muito antiético. Né? A gente pensa em questão sociocultural, isso é um retrocesso. É simplesmente repetir tudo que eu contei da história do esporte feminino. Então a gente bane as mulheres do esporte, no caso, aqui eu vou banir as atletas trans do esporte, que é mais fácil, eu não preciso quebrar a cabeça com isso. Ou então, desmonetizar o esporte. Esporte agora faz por amor. Ninguém mais ganha dinheiro com isso e libera todo mundo para competir igual. Também talvez não seja a maneira mais correta. Né? Lembrando, só vou aqui falar opções e dizer o porquê não. Criar cotas por equipe. Então, assim como em algumas equipes, por exemplo, na Europa, num time de futebol, na Alemanha, eu posso ter até 6 estrangeiros. Então na minha equipe de, sei lá, futebol feminino, eu posso ter até 2, 3 atletas transexuais. Mais uma vez, né, quando a gente fala em cotas, a gente está aí segregando, quando o momento a gente deveria estar agregando. Outra que a gente levanta é só pode competir se fizer a transição antes da puberdade. Então, se você fez a transição aos 13, já era, cara. Não vai poder competir, vai fazer outra coisa da vida. E atleta você não vai ser. Também taxar uma pessoa, mais uma vez, eu estou taxando alguém de que se você é tal coisa, homem, mulher, trans, que seja, você não pode seguir essa carreira. Mais uma vez, retrocesso. Outra que é muito falada, eu deixei aqui na frente, mas eu coloquei por último, uma categoria nova. Então, poxa, vamos criar categoria trans, por que não? Ou como alguns dizem, não precisa ser uma categoria trans, né? Senão vai segregar. Vamos fazer uma categoria livre. Então, compete quem quiser. E aí vai a pergunta. Nesse caso, você acredita que vão competir os homens da categoria masculina? Provavelmente não, né? Financeiramente não vai valer a pena, visibilidade não vai valer a pena. E as mulheres, que atualmente já tem um esporte muito difícil de você enfrentar, de você encarar, de você conseguir fazer as coisas com qualidade. Você acha que elas vão querer se sujeitar a ir participar de uma categoria nova só para fazer uma inclusão de quem está teoricamente tirando o espaço delas na outra categoria? Também é muito difícil. E o principal lembra que eu falei lá atrás da questão financeira? O esporte feminino, ele recebe o mesmo investimento do masculino? Infinitamente menor. As atletas recebem até como salário ou no investimento no esporte como um todo é muito mais baixo. Se eu criar uma nova categoria, o que vai acontecer? Ainda vou diminuir o quanto eu invisto no outro, a investimento nesse vai ser menor ainda, então talvez eu não tenha nem condição de manter. E seja um projeto que fugaz, temporário, logo ele acaba. A única coisa que eu tenho certeza e que eu acho que é a única forma que eu consigo, enquanto médico, então não é minha opinião, é a questão realmente de, pelos números que eu mostro aqui, a única coisa que dá para a gente ter certeza precisamos melhorar os critérios de elegibilidade. Com as atuais condições de testosterona e simplesmente fazer aí um tempo de observação, a gente sabe que não se aplica. Né? A gente sabe, por exemplo, que um atleta, mesmo tendo uma testosterona baixa, ele não vai perder massa muscular se ele não tentar. Ele consegue fazer uma manutenção de massa muscular mesmo com a testo baixa. Eu posso alcançar uma musculatura que seja, uma condição física muito boa, e mesmo baixando minha testo, manter ela. Eu tenho a memória muscular. A gente consegue também saber que existe essa questão de memória muscular. E mais importante ainda, existem casos que foram até usados em algum congresso que eu fui fora, que falava o seguinte: um atleta com abuso de esteroide anabolizante, que vai fazer um efeito rebote por conta do que a professora Tatiana falou na palestra dela, uma dose muito alta, eu faço uma supressão do eixo, não produzo mais testosterona. Então, quando ele faz o esteroide, ele está um monstro, ele está imenso, está super forte, teve uma carga de testosterona extremamente alta. Daí ele tem um rebote, cai. E ele entra num nível de elegibilidade para se tornar um atleta mulher, no caso, transexual mulher. Então ainda tem toda essa questão de como burlar esses critérios por hora. Então, minhas conclusões para vocês, enquanto conceitos que eu trouxe hoje.
nos moldes atuais a gente não consegue garantir uma igualdade de armas. Então eu não estou falando se a gente tem que ser a favor ou contra, mas digo que ainda não podemos prover uma igualdade de armas entre atletas mulheres cis e transgênero. Por mais de 100 anos se batalha para que as mulheres então sejam inseridas com igualdade não só no esporte, mas em tudo, mas no esporte é o que a gente tem como foco aqui, e ainda não foi possível. Isso traz mais de um raciocínio. Primeiro, poxa, é justo tirar o espaço delas que é tão difícil de ter conseguido? Ou outro raciocínio, caramba, elas demoraram 100 anos, será que a gente consegue, como foi feito pelo Comitê Olímpico Internacional, de uma hora para outra, em menos de um ano, botar um critério e já resolver o problema? Ah, só joga lá, vai, resolve, é assim que funciona, vai jogar. Então a gente tem todo um período de evolução. Não estou pregando, por exemplo, que a gente precisa esperar 100 anos para fazer essa inclusão. Muito pelo contrário, a inclusão deve ser momentânea. Mas existe um processo, e é esse processo que não está sendo respeitado. Então, mais uma vez, o imediatismo da inclusão de mulheres trans dentre as mulheres cis vendou um pouco os olhos para outras causas e possíveis riscos, trazendo à tona aí, talvez, e potencializando alguns possíveis lesões ou possíveis situações que não se tornam ideais aí para o esporte como um todo. Beleza? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso. Mais uma vez, a minha opinião não interessa, eu acho que não cabe ao momento essa discussão, mas como a gente está realmente falando em ciência, trazendo números, espero ter sido claro aí, pelo menos no que eu posso ofertar de conhecimento, para que vocês criem a própria opinião, para que vocês desenvolvam